Nós já estamos na metade de 2025. 50% do ano já foi. E aí eu quero te perguntar, você tá cumprindo o que você prometeu pra si mesmo ou pra si mesma no início do ano? Ou melhor ainda, você fez algum planejamento para que esse ano fosse diferente, para que você resolvesse as pendências que estavam aí na sua cabeça, para que você resolvesse as coisas que estavam te incomodando na sua vida? Ou você tá vivendo 2025 até agora no automático? Hoje eu quero passar para vocês um guia prático, completo, para mudar de vida ainda em 2025. Eu entendo que muitas vezes a gente não sabe por onde começar a mudar de vida. Às vezes a gente tem um incômodo ou com a gente ou com situações, com a nossa vida no geral, né, em várias áreas, e a gente não sabe como fazer com que aquilo mude, né? Às vezes a gente nem sabe exatamente nem o que tá incomodando tanto a gente assim, mas alguma coisa diz que algo tem que mudar, né? Que algo precisa ser melhorado. E eu já passei muito por isso, eu já passei por momentos de incômodo, por momentos em que eu estava perdida, sem nem saber o que eu estava sentindo, muito menos onde eu queria chegar. E depois de muito tempo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e espiritual, eu consegui criar um método, tanto prático quanto teórico, para sair do ponto A para o ponto B de uma maneira estruturada, realista e fluida. E é exatamente esse plano prático que eu vou compartilhar com vocês hoje. Esse método se chama Plano de Vida e hoje eu vou compartilhar com vocês a atualização semestral do plano de vida que eu fiz lá no início do ano, lá em dezembro, janeiro, por aí, era que eu estava estruturando o plano inteiro para 2025. E agora, que a gente está na metade do ano, eu vou revisar, né, para o segundo semestre, tirar o que não faz sentido e acrescentar o que está fazendo sentido nesse momento. Eu utilizo esse conjunto de ferramentas que formam um plano de vida há mais ou menos uns 3, 4 anos, e ele começou assim, muito solto, sabe? Então eu fazia uma atividade ou outra, depois eu comecei a juntar, fazia na mão mesmo, depois eu senti a necessidade de estruturar melhor, então eu passei pro Notion de uma maneira muito simples, depois eu fui aprimorando, né? E a cada ano eu vou aprimorando ainda mais essa ferramenta, até que ele se tornou um planner, né? Um planner de autoconhecimento e crescimento pessoal lá dentro do Notion. E eu disponibilizo ele para vocês também, para vocês conseguirem estruturar a vida de vocês, fazer esse plano de vida anual e semestral. E inclusive aqui no canal eu tenho um tour completo para essa ferramenta, tá? Eu vou deixar aqui em cima para vocês e também linkado aqui na descrição. E essa é uma ferramenta que realmente transforma a vida. Não só a minha vida, né? Porque eu venho desde 3 anos atrás fazendo e aprimorando essa ferramenta e aplicando na minha vida e vendo resultados concretos, resultados esses que vocês podem ver aí em todos os vídeos do meu canal. Eu sempre estou contando sobre a minha história. Na minha newsletter também sempre estou contando os meus processos, né? E o plano de vida, ele é o meu aliado nessa jornada, sabe? É onde eu realmente consigo tirar tudo da minha cabeça e enxergar de uma maneira muito clara. Então, sem mais delongas, eu vou mostrar pra vocês agora como que eu faço, afinal, toda essa estruturação teórico-prática, né? Dentro do plano de vida. Se você já tem um plano de vida, esse vídeo é perfeito pra você, porque aí você vai conseguir tirar vários insights de como fazer essa revisão semestral aí no seu planner. Mas se você não tem um plano de vida, não conhece a ferramenta, não me conhece, chegou aqui agora, continua aqui comigo também, porque dessa forma você vai não só conhecer uma nova ferramenta que pode ser muito útil na sua jornada, quanto também tirar insights para o seu processo pessoal de autoconhecimento e desenvolvimento. Então, feita essa introdução, vamos lá para o computador que eu vou mostrar para vocês na prática como fazer um plano de vida. Bom, estou aqui com o meu plano de vida aberto. Geralmente, nos vídeos de Planeje-se Comigo, eu deixo ofuscado para não mostrar informações pessoais, mas dessa vez eu quis mostrar o máximo de coisas possíveis, ocultei algumas coisas, né, pra não me expor muito, mas aí a gente vai fazer essas adaptações, tá? Começando então a revisão semestral, eu vou do início ao fim mesmo, ponto por ponto, pra ver se as coisas que eu elenquei lá no início do ano ainda fazem sentido. Então a energia que regerá meu ano, eu tinha definido a energia do essencialismo e ainda é essa. Eu realmente estou trabalhando muito essa energia. Os principais objetivos aqui, as prioridades também estão sendo trabalhadas e o
o ponto de partida, que eu acho que assim, o grande ouro desse planner é a fase de análise e avaliação, que é onde a gente consegue ter clareza da nossa vida mesmo, né? De onde que a gente tá nesse momento e depois traçar todo um plano de ação para modificar essa situação aí, melhorar, né, as áreas que precisam ser melhoradas. Então aqui em análise e avaliação, eu tenho a roda da vida, tá? Aqui eu já tinha a do primeiro semestre, já tá preenchida, já fiz a revisão e depois eu vim preencher aqui a do segundo semestre. Essa roda da vida, para quem não conhece essa ferramenta, é basicamente uma ferramenta onde você vai enxergar exatamente o ponto em que você está, o ponto que a sua vida está de uma maneira macro, né? Então imagina que a sua vida é uma roda e essa roda ela só consegue girar se todos os pontos estiverem em equilíbrio. É claro que eu, por exemplo, eu considero uma certa utopia todas essas partes aqui da roda estarem 100% preenchidas, mas só de ter uma harmonia entre as áreas já faz muita diferença, né? Porque no final das contas o equilíbrio na vida é exatamente isso. Não é a perfeição, mas também não é uma discrepância total. Então essa ferramenta basicamente a gente vai medir os níveis de cada área da nossa vida, né? Dar notas para cada área da nossa vida. Inclusive, essa roda da vida, ela é exclusiva para o plano de vida, tá? Eu mesma criei com base nos principais pilares de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, espiritualidade. Então aqui a gente tem o quadrante da qualidade de vida, onde estão recursos financeiros, diversão e rotina e hábitos. Daí eu dei a nota aqui para todos. O quadrante da saúde, onde estão saúde física, emocional e espiritual. O quadrante do profissional, onde tem contribuição social, capacitação e realização em propósito. E o quadrante dos relacionamentos, onde tem vida social, relacionamento amoroso e família. Você vai encontrar diversas rodas da vida por aí na internet, cada uma de um jeito diferente. Tem algumas que dão muita ênfase pro profissional, que era a que eu usava antes de criar a minha própria, né? Mas assim, é algo que não faz sentido porque a própria ferramenta já insinua que você tem que dar mais atenção pro profissional e pra mim isso não é certo. A vida, ela é dividida em grandes quadrantes, literalmente, como tá aqui na roda, né? Ela envolve muitas questões diferentes e elas têm que estar equilibradas entre si. Como que eu faço o preenchimento dessa roda? Por muito tempo eu fiz o preenchimento dela à mão, então eu imprimia, pintava com lápis, com cores diferentes, depois eu escaneava aqui pro Notion, mas depois eu comecei a fazer no computador mesmo, então eu só abro ela ali no Windows e pinto com a canetinha, né? Dá pra fazer isso pelo celular também, pelo tablet. Essa aqui exclusivamente eu fiz pelo tablet, por isso tá perfeitinha assim. Essa foi a minha análise do semestre, tá? E o legal de fazer essa análise semestral é que você consegue comparar a sua evolução de janeiro pra cá, né? Dos últimos 6 meses. E aí lá em dezembro ou janeiro, quando você for fazer de novo pro próximo ano, você vai conseguir comparar a sua evolução de 1 ano e de 6 meses. Então esse é o processo que eu gosto de fazer. E mesmo que você não tenha feito lá em janeiro, não tem problema. Nunca é tarde pra começar. Não é porque eu tô fazendo esse vídeo no meio do ano que você não pode começar em outubro, sabe? Então assim, é o dia que você sentir que precisa sentar e fazer essa análise é o dia certo, tá? Não tem data definida. É porque eu já tenho incluído na minha rotina, já faz parte da minha vida mesmo, do meu estilo de vida, fazer essa reunião comigo mesma pra fazer essas análises, tá? Então, essa aqui é a minha roda da vida atual. Não faça comparações, tá? Se a sua roda da vida ou tiver muito maior, ou se tiver muito menor, ou se tiver muito mais equilibrada, desequilibrada. Quando eu fiz a minha primeira roda da vida, tava tudo aqui no 2, 3, 4. Então, é muito bacana isso também, porque ao longo dos anos você vai vendo a sua evolução, né? Então, assim, eu sou apaixonada por essa ferramenta, mas só visualizar a situação que a nossa vida tá, apesar dela trazer muita clareza e dar aquele choque de realidade, tipo assim, realmente preciso cuidar mais dessa área aqui, pô, tô dando muita atenção pra essa aqui e essa aqui tá ficando de lado. Enfim, é importante ter essa clareza, mas só olhar pra isso aqui não é suficiente. A gente precisa pegar isso aqui e fazer alguma coisa, né, com essas informações. E é por isso que logo abaixo tem uma série de análises baseadas nessa roda da vida pra fazer a gente pensar mesmo em como que podemos sair da parte de, ok, minha vida está um caos e eu preciso melhorar, para como que eu faço com que a minha vida melhore, né? Então, primeiramente, eu começo aqui com essa pergunta: quais são as 3 áreas com maiores notas e por quê? Então, dessa vez, as maiores notas aqui foram relacionamento amoroso, família e saúde emocional. E eu até brinquei com meu marido, né? Porque eu falei pra ele, eu não fazia ideia de que o primeiro 10 da minha roda da vida seria relacionamento amoroso, porque eu jurava há 2, 3 anos atrás que iria ser aqui
no profissional, pra vocês verem como que as coisas mudam, né, durante a vida. Então aqui eu falo quais são as maiores notas, né, explico aqui por que eu dei essas notas detalhadamente pra saber realmente se essa nota é merecida. Eu confesso pra vocês que eu sou bem criteriosa com isso. Depois, eu me pergunto quais as 3 áreas com menores notas e por quê. E aqui a mesma coisa, elenco, nesse caso foi vida social, e eu fui bem sincera porque eu realmente não priorizo a minha vida social. Recursos financeiros e saúde física, e são pontos assim que eu sou bem exigente, então é muito difícil as notas aumentarem em um período muito curto, sabe? E aí aqui a mesma coisa, eu explico também todos os motivos pelo qual essas notas estão baixas. Depois eu vou aprofundando, né? Então eu me pergunto quais escolhas e hábitos que me trouxeram até aqui, tanto as escolhas e hábitos positivos quanto os negativos, né? E aqui eu coloco área por área: recursos financeiros, diversão, rotina e hábitos, saúde física, emocional, espiritual. Vou elencando todas as escolhas e hábitos positivos dos últimos 6 meses e também os hábitos e escolhas negativos dos últimos 6 meses também, tendo em vista que eu já tinha feito essa análise, né? Se você nunca fez essa análise antes, considera toda a sua vida até esse presente momento, tá? Porque tudo que foi plantado até agora na sua vida, você tá colhendo nesse momento. E aí, depois que eu fiz toda essa análise aqui do que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, enfim, a gente começa a elencar as melhorias para cada área. Então, aqui é a mesma coisa, os quadrantes da roda da vida estão divididos e dentro de cada quadrante, ali tem a área da vida específica, e aí eu começo a elencar as melhorias. Eu, geralmente, coloco até 3. Eu não invento coisa demais, sabe? Porque eu tento manter ao máximo o pé no chão. Então, aqui, por exemplo, aqui em recursos financeiros tem 3 estratégias, em diversão tem 3, em rotina e hábitos também. Mas na saúde física só tem 1, no emocional só tem 1, em profissional aqui em todos também só tem 1, em relacionamento tem 3, 2, 1, tá vendo? Então é realmente o que dá pra ser feito nos próximos 6 meses, né? Com o pé no chão mesmo. E aí eu até coloquei algumas coisas aqui em negrito, que são coisas que eu já tava me devendo desde lá do início do ano e que eu não tinha colocado em prática ou que eu tinha ficado meio bamba assim, sabe? Pra executar. E aí aqui dentro da análise e avaliação é isso. Tem a revisão anual aqui também, mas isso é só lá pra dezembro, né, que a gente faz, então não vou entrar nesse ponto. A ideia aqui é realmente passar um plano para que você faça nos próximos 6 meses. Feita então a análise e avaliação com a roda da vida, a gente vai para a fase 2, que é a fase de definição, que é onde eu escrevo cartas para a minha versão do futuro. Aqui eu coloquei um filtro, deixa eu tirar aqui para explicar melhor. Eu escrevi cartas lá em janeiro para a minha versão de dezembro desse ano, certo? E eu também escrevi para a minha versão de junho desse ano. Por isso que aqui eu tenho 6 meses concluído e 6 meses em andamento, e aqui eu tenho 1 ano em andamento. Por quê? Esses 6 meses concluído foi a carta que eu escrevi para mim lá em janeiro. Já passou, já concluí tudo que eu tinha escrito aqui. E esses 6 meses em andamento foi a carta que eu escrevi agora, né? Pra minha versão daqui 6 meses, ou seja, de julho até dezembro. Por isso que tem essas duas aqui. E essa de 1 ano, a mesma coisa. Eu escrevi de janeiro para dezembro desse ano e agora de junho para junho do ano que vem também. E aí, na minha análise semestral, são só essas duas aqui que eu atualizo. Estão vendo que aqui tem uma carta para mim eu de 2 anos, 5, 10 anos e também uma carta geral, né, pra vida como um todo? Essas aqui eu só faço lá no final do ano mesmo. Eu não gosto de ficar inventando demais. Igual eu falei, eu tento ser o mais pé no chão possível. Então, ó, essa aqui que eu escrevi em janeiro, como é que eu gosto de revisar ela? Eu vou selecionando tudo que eu escrevi e vou colocando essas cores pra ver o que eu realmente fiz, o que ainda tá em andamento, o que não aconteceu. Então aqui tem vários trechos em verde, que são as coisas que realmente aconteceram. Aqui eu tenho trechos em azul, que são coisas que ou estão acontecendo ou que aconteceram, só que de uma maneira diferente do que eu esperava. E aqui eu tenho alguns trechos em vermelho, que são coisas que realmente não aconteceram, sabe? Ou também que eu desisti no meio do caminho, enfim. Não é só porque não deu certo, mas realmente quando a gente vai vivendo a nossa vida, a gente vê que algumas coisas param de fazer sentido, né? E tá tudo bem. Então eu gosto de fazer dessa maneira pra dar baixa nas cartas, né? Vamos dizer assim. E aí nessa de 1 ano aqui, como ainda tá em andamento, eu não fiz essa análise ainda, né? Só lá no final do ano mesmo. E aí o que eu fiz? Eu reli essas duas cartas, eu criei um filtro aqui pra ocultar elas, colocar aqui, e aí eu deixei somente essas que eu escrevi agora nesse semestre, né? Então, para os próximos 6 meses, eu já tenho aqui tanto a minha carta escrita. Se você não faz ideia de como faz isso, aqui mesmo dentro do plano de vida tem a instrução certinha para você fazer melhor uso dessa ferramenta. E logo abaixo eu também já montei o Vision Board para os próximos 6 meses, que vocês já sabem, né, que eu adoro
essa ferramenta. Nos vídeos de Planeje-se Comigo, a gente sempre faz junto a montagem desse Vision Board pro mês. E aqui dentro do plano de vida, a gente tem em todas as cartas. E esse Vision Board, ele é estruturado de acordo com a roda da vida, tá? Então aqui, ó, tem finanças, diversão, rotina e hábitos, saúde física, emocional, espiritual, realização e propósito, estudos, contribuição social, relacionamento, vida social e família, exatamente igual tá lá na roda da vida, justamente para seguir esse padrão, né? Fazer uma coisa muito bem estruturada e afunilando o seu planejamento. Então aqui na roda da vida, você definiu ali as melhorias. Aí aqui na carta para sua versão do futuro, você já se imaginou naquela situação, como que aquilo tá acontecendo. Aqui no Vision Board, você já tá se inspirando, você tá colhendo referências para aquelas coisas que você definiu. E aí, na fase 3, que é a fase de planejamento, é onde você realmente vai trazer isso para sua realidade. Então aqui na fase 3, a gente tem os objetivos, as metas, desapegos, pontos a melhorar, novos conhecimentos, novas habilidades e novos hábitos. E tudo isso aqui é definido de acordo com o que você definiu lá na roda da vida e aqui nas suas cartas para o do futuro, tá? Então, aqui eu vou pegar o exemplo do meu guarda-roupa inteligente, né? Que é um projeto anual que eu tô sempre comentando com vocês. Ele é um objetivo pro meu ano, né? Então aqui eu tenho objetivo, montar um guarda-roupa inteligente. Aqui eu já tinha colocado um checklist, tá? O que que, primeiro de tudo, o que que eu preciso saber, né? Fazer sobre isso. Pesquisar sobre o assunto, montar um mood board, montar a wishlist. Esse aqui é o objetivo do guarda-roupa inteligente. Daí as outras coisas é mais a forma como você vai destrinchar para fazer isso acontecer no seu cotidiano. Então, o objetivo, ele é algo grande. Depois vem a meta, que é a atividade que você vai fazer para executar esse objetivo, né? Então, aqui no caso da wishlist, aliás, do guarda-roupa inteligente, montar um planejamento financeiro consistente. Por quê? Porque para eu renovar o meu guarda-roupa, eu preciso ter dinheiro suficiente. Para eu ter dinheiro suficiente, eu preciso trabalhar para que eu consiga ter esse dinheiro, né? E eu preciso ter um plano financeiro, porque o meu dinheiro ele não vai só para isso, ele vai para outras coisas. Então, aqui tem montar um planejamento financeiro consistente. E eu já coloquei também aqui algumas observações. Comprar os itens por ordem de prioridade, priorizar itens de boa qualidade, porque o guarda-roupa inteligente, ele realmente precisa que as coisas sejam duradouras, justamente para que você não tenha que ficar gastando o tempo todo comprando coisas que você já tinha adquirido antes. Afunilei aqui de objetivo para meta, vou afunilhar um pouco mais. O que que eu preciso me desapegar para colocar essa meta aqui em prática? Poxa, eu preciso me desapegar do desejo. Até coloquei aqui, por mais que eu queira muito comprar alguma coisa, é preciso priorizar a compra do que é necessário e urgente primeiro, para depois comprar as coisas que eu só quero, porque tem essa diferença. E também seguir a estratégia financeira definida lá no plano financeiro, né, que é a minha planilha financeira, mesmo que seja desconfortável, porque esse é um grande ponto fraco, né, principalmente das mulheres. Comprar roupas, a gente é muito influenciável a querer comprar coisas que a gente não precisa. E nesse caso aqui, realmente você tem que ter um foco para conseguir utilizar bem o seu dinheiro e comprar coisas que realmente façam sentido ali. E aí depois, caso faça sentido para essa meta, a gente tem pontos a melhorar. Nesse caso aqui, eu não identifiquei nenhum para essa meta específica. Novos conhecimentos também. Nesse caso, eu já tinha adquirido conhecimento lá no início, né? Quero saber como que eu fazia isso. Então já tá resolvido. Novas habilidades e também novos hábitos. Que esses últimos aqui não se encaixam nessa meta específica, mas em outras aqui se encaixam, né? E uma coisa que eu gosto muito de fazer é o seguinte: eu enumero aqui os objetivos para ficar mais fácil saber o que é para cada um, né? Já que aqui os cards eles variam de tamanho dependendo do tamanho do texto. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse objetivo, ele é o primeiro card e eu coloquei aqui esse ícone de número 1. E aí nas metas, nos desapegos, enfim, em todos os outros pontos, eu enumero aqui, ó, com o número 1 também. Então, no caso do objetivo número 1, eu tenho uma meta, um desapego, um ponto a melhorar, um novo conhecimento, uma nova habilidade e um novo hábito que eu preciso implementar para que lá no final do ano esse objetivo seja concluído com sucesso. Então, vocês conseguiram entender de que forma que a gente sai do campo mental, sai do campo das ideias e transforma isso aqui em prática e coloca isso aqui para funcionar na nossa vida, no nosso cotidiano, para que aquilo seja construído? É exatamente esse aqui o poder do plano de vida, tá certo? Então, com base no que você definiu aqui na análise, na avaliação e nas suas cartas do Eu do Futuro, você vai trazer aqui, vai destrinchar em cada um desses pontos, tá? E aí, a partir daqui, só depende de você realmente se propor a agir, colocar tudo que você definiu aqui em prática na sua vida, para que você finalmente consiga ver esses resultados. Porque o planejamento, ele é um grande aliado, né? Eu não acredito que há resultado sem planejamento, mas planejamento sem ação também não traz resultado, né? Então tudo tem que estar ligado. E aí, para auxiliar nessa parte da ação, a gente tem aqui também a fase número 4, que é a fase de execução, onde você pode
pode colocar no formato de linha do tempo um prazo para cada uma das suas metas. E essa parte de execução, ela é linkada com essa parte aqui de planejamento, tá? Então, é só clicar dentro do seu objetivo, datar aqui, que ela automaticamente vai aparecer aqui nessa visão de linha do tempo. E basicamente, esse aqui é o rolê do plano de vida, tá? É dessa forma que você vai conseguir estruturar uma mudança de vida para os próximos 6 meses. E ainda aqui dentro do plano de vida, a gente tem um planner mensal, que é para que você consiga organizar o seu mês, a sua semana e cada um dos seus dias de forma a trazer isso aqui para o seu cotidiano, fazer isso aqui acontecer. E aí você pode conhecer mais sobre essa ferramenta nos vários vídeos de Planeje-se Comigo que tem aqui no canal. Todos os meses eu mostro para vocês como que eu faço o meu planejamento mensal. Segue essa mesma pegada aqui do plano de vida. Inclusive eu tô devendo para vocês no planejamento da minha semana, né? Tenho que gravar esse vídeo também para vocês, que como vocês podem ver eu também faço aqui dentro. Então basicamente é esse aqui o plano que você precisa para mudar a sua vida ainda em 2025. Fazer essa reunião consigo mesmo, né? Tirar esse tempo para cuidar de você, para definir como que você pode melhorar como pessoa e como que você pode melhorar a sua vida, evoluir, né? Acessar novos patamares de vida é algo tão enriquecedor, sabe? E eu até fiquei pensando, né, na hora que eu tava mostrando pra vocês o planner, há pessoas que talvez vão pensar de que é muita coisa, né? Que é muita coisa pra fazer, que não precisa de tudo isso. Eu já vi alguns comentários em outros vídeos falando, nossa, mas é uma vida ou é uma empresa, né? Até mesmo casais fazendo planejamento juntos, como acontece aqui em casa. Nossa, mas é um casamento ou é uma empresa? E realmente, você tem que ter esse compromisso com você como se fosse uma empresa. Porque, assim como se você não dá atenção a todas as áreas de uma empresa, ela fale. Se você não der atenção a todas as áreas da sua vida, ela também vai falir. A gente tem que ter esse compromisso com a gente mesmo. E o plano de vida, pra mim, é exatamente esse compromisso. E foi algo que transformou tanto a minha vida que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. Foi por isso que eu profissionalizei ele e disponibilizei o acesso pra vocês, para que vocês pudessem experimentar essa evolução, né? Desse controle mesmo. É como se a gente retomasse o controle da nossa vida, tomasse as rédeas ali e nos tornássemos realmente criadores da nossa realidade, sem deixar na mão de outras pessoas, sem viver no automático como a maioria das pessoas, né? Então eu realmente espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele tenha sido útil pra você. Se você tem interesse em adquirir o plano de vida, o link tá aqui na descrição, tá? Como eu falei no início do vídeo, também vou deixar aqui na descrição linkado o tour completo pela ferramenta, se você quiser entender um pouco mais, revisar algumas coisas que eu passei aqui. E se você tem alguma dúvida, pode deixar o seu comentário aqui embaixo, pode mandar e-mail para o suporte também, que a gente vai atender vocês por lá, tá bom? Não se esqueçam de clicar no gostei, de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando mais conteúdos como esse. E por hoje é isso, nós nos vemos no próximo vídeo.